Irmãos, eu quero meditar convosco a respeito desses últimos acontecimentos, os fatos espirituais que têm envolvido a igreja nesses últimos dias. Quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja de nossos dias, para a igreja contemporânea, nós vamos contemplar uma igreja que está dada, que está entregue a toda sorte de práticas. Nós vamos contemplar uma igreja, irmãos, que abraçou o mundo, que permitiu que o mundo adentrasse aos seus portais. Nós vamos ver uma igreja que perdeu de vista a graça do Senhor, que perdeu de vista a glória do Eterno e que faz tudo na força do seu próprio braço. Nós temos visto, irmãos, que nesses últimos tempos complicados, a igreja tem abraçado o mundo e tem procurado, irmãos, fazer as coisas segundo o seu próprio entendimento, perderam de vista a revelação do Senhor, perderam de vista a revelação do Todo-Poderoso. As atitudes, elas são direcionadas pelo entendimento humano. O homem toma as decisões em nome do Senhor. O homem toma suas decisões em nome de Cristo. E nós vemos, irmãos, que isto é um fugir aos princípios da palavra. É um abandonar a palavra de Deus, o nosso alicerce eterno, a palavra que é imutável, a palavra que não caduca, a palavra que não fica velha, a palavra que sempre se renova, a palavra que é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E o que nós temos visto nesses últimos tempos é exatamente uma desvirtualização da palavra do Eterno. É um afastar-se dos caminhos do Senhor, um tomar de posicionamento contrário àquilo que está narrado na palavra do Todo-Poderoso. Na verdade, irmãos, nós chegamos à conclusão que as pessoas perderam verdadeiramente o temor ao Senhor. As pessoas já não temem a Deus, as pessoas já não respeitam o Senhor como Salvador, como Redentor, como Criador dos céus e da terra, como Todo-Poderoso. As pessoas já não possuem nos seus corações o respeito, o temor, o zelo por aquilo que é sagrado, o zelo por aquele que tudo faz para nos abençoar, o zelo daquele que cuida de nós, que nos deu Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso à sua presença. E nós precisamos, amados, não estarmos seguindo nesse grupo. Não, nós não podemos fazer parte desse grupo, porque o Senhor chamou-nos e separou-nos para vivermos como forasteiros, pessoas separadas, santificadas, para mostrarmos a este mundo a palavra verdadeira de Cristo. Você que me ouve, onde quer que você esteja, eu quero afirmar para você que o Eterno quer que tu tenhas posicionamento, mas posicionamento que tenha como alicerce a palavra, que você seja alicerçado na palavra do Senhor, que as tuas ações reflitam a glória de Deus, o mover do Todo-Poderoso, o poder do Senhor. O Eterno quer que voltemos para a sua palavra, que haja um avivamento em nossos corações. O Eterno não deseja que nós estejamos de braços dados com este mundo, nem tampouco com os ensinos deste mundo, nem tampouco com as práticas, com a cultura, entre outras situações que hoje são comuns no meio da igreja. Nós não podemos, irmãos, aceitar que o inimigo infiltre dentro da igreja. Nós não podemos aceitar que o inimigo entre com seus ensinamentos, com seus costumes e entronize dentro da igreja, o seu reino, a sua vontade. A igreja, irmãos, precisa ser uma representação do reino dos céus. É um local onde aqueles que servem a Cristo estejam reunidos para glorificar, para bendizer, para exaltar o Todo-Poderoso. E nós precisamos viver a verdade do Senhor, possuirmos a visão imutável, que não muda, a visão eterna de Cristo, do Todo-Poderoso e, acima de tudo, o agir do Espírito Santo de Deus.
mas temos contemplado que nesses últimos tempos a igreja perdeu por completo a visão do Senhor, e quantas pessoas estão andando com suas próprias pernas, com base nos seus próprios conhecimentos, fazendo aquilo que acham que é correto, mas sem uma verdadeira consulta, uma análise da vontade do Senhor, ou sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a voz do Senhor. Para muitos irmãos, o Senhor Deus aposentou-se. Aposentou-se. Deus aposentou-se. Deus já não sabe mais como agir. Deus não sabe mais como agir, então nós precisamos dar uma força para Deus. Muitos pensam assim: vamos dar uma força para Deus, porque Deus perdeu o controle do seu reino, Deus perdeu o controle das coisas. Muitos pensam assim, irmãos, e abraçam o mundo, e abraçam os costumes do mundo, e abraçam as práticas do mundo, e inserem no contexto do reino tudo aquilo que não procede do Senhor. É a falta de temor, é o zelo por aquilo que é sagrado que não mais está no coração, é o zelo por aquilo que é de Deus que não mais faz parte da vida, irmãos. Quando nós lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, nós somos levados a refletir no Senhor Deus. Nós somos levados a uma reflexão em Deus e vermos que o Senhor é poderoso, e continua poderoso e será poderoso pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, nos diz a palavra: por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Você entende, irmãos, o que o texto diz? O texto aponta para a seriedade de Deus, aponta para a grandiosidade do Senhor, aponta para a majestade do Todo-Poderoso, e que nós precisamos colocar a nossa vida em submissão àquilo que Ele deseja, àquilo que é a vontade dEle para a nossa existência. Nós não precisamos inventar doutrinas, nós não precisamos inventar dogmas, porque o Senhor tem aquilo que nós precisamos, o Eterno tem a revelação diante dos nossos olhos. Basta que santifiquemos a nossa vida, consagremos a nossa vida, abandonemos o pecado, quebremos a amizade com o diabo. A igreja hoje, irmãos, precisa quebrar essa parceria com Satanás. Ouçam, pastores, a igreja precisa quebrar a parceria com Satanás. Talvez você até me conteste e diga: mas pastor Elias, presta atenção, que parceria eu tenho com Satanás? Que parceria a nossa igreja tem com Satanás? Que parceria a igreja tem com Satanás? E eu afirmo para você que essa parceria, ela se evidencia quando a igreja abraça o mundo, quando a igreja assemelha-se ao mundo, quando a igreja não tem mais autoridade para pregar o verdadeiro evangelho, as verdades bíblicas, mas faz uso de um tanto de práticas que estão desassociadas da verdade do Senhor. Se estão desassociadas da verdade de Deus, com certeza estão associadas à verdade de alguém, e infelizmente à verdade de Satanás. Irmãos, a Bíblia é muito séria, a palavra de Deus é muito séria, ela é muito sensível, é uma linha tênue, muito sensível. É preciso muito cuidado para você não passar para o lado B, para você não sair do lado do Senhor e passar para o lado do inimigo. É preciso muito cuidado, tens que vigiar, tens que buscar o Senhor, tens que santificar, e é preciso viver as práticas do Todo-Poderoso de uma forma clara, de uma forma verdadeira.
Quando nós assim fazemos, irmãos, nós experimentaremos o poder de Deus na nossa vida, experimentaremos a glória do Senhor na nossa existência, veremos que o Eterno é vivo, é poderoso para agir de uma forma magnífica, de uma forma grande, de uma forma extraordinária. E o texto que nós lemos, irmãos, chama-nos a atenção para alguns detalhes. Primeiro, o texto diz: sejamos agradecidos, amados. Tudo quanto precisamos para que sejamos salvos, o Senhor já nos deixou. Não é preciso inventarmos uma série de práticas, inventarmos uma série de situações para alcançarmos a salvação, para alcançarmos a presença do Todo-Poderoso. O texto diz: sejamos agradecidos ao Senhor, porque Ele já nos deu aquilo que nós precisamos. Nós precisamos apenas tomar posse da verdade da palavra, tomarmos posse da verdade, vivermos essa verdade, praticarmos essa verdade, sermos do Senhor verdadeiramente em todos os aspectos, irmãos. Nós não podemos, de forma alguma, criar situações que são agradáveis e vivermos essas situações no mundo. Não podemos. Nós não precisamos inventar novidades. Não precisamos. Porque o Eterno já nos deu aquilo que nós precisamos, o Eterno já nos concedeu aquilo que nós precisamos. Nós temos o mover do Espírito, e é o mover do Espírito que faz a diferença, irmãos. É o mover do Espírito, e nós temos contemplado que o Espírito Santo de Deus já não tem liberdade para agir. O Espírito Santo de Deus já não é o edificador da igreja. O Espírito Santo de Deus já não é aquele que convence o homem do pecado. O Espírito Santo de Deus já não é mais aquele que dá dons aos homens. Vemos que a igreja é edificada pelo braço forte do homem, a igreja é edificada pelo entendimento humano, a igreja é criada pela vontade humana, a igreja segue numa direção que é dada pelo homem. Vemos ainda, irmãos, que não é mais o Espírito que convence o homem do pecado. Não é mais o Espírito que convence o homem do pecado, porque o homem quer fazer a ação do Espírito na vida das pessoas. E para trazer o homem para a igreja, lançam mão de uma série de práticas. Práticas que estão associadas às trevas. Cristianizam, gospelizam e trazem para dentro da igreja com um só objetivo: atrair pessoas para a igreja. Mas a Bíblia afirma que é o Espírito Santo que convence o homem de pecado. É o Espírito Santo de Deus que chama o homem para a presença do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que move nos corações. Mas o homem diz: eu preciso de uma série de situações, eu preciso criar eventos, eu preciso criar festas, eu preciso criar uma série de coisas para que as pessoas se acheguem, para que as pessoas venham. A igreja está aposentando o Espírito Santo do Senhor. É a igreja que aposenta o Espírito Santo. É o braço forte do homem que está em atividade. É o homem que quer fazer uso do seu braço. É o homem que quer agir segundo o seu próprio entendimento. Nós não podemos, amados, nos deixar envolver por essas práticas. Nós não podemos nos deixar envolver por essas situações, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que move, é Ele que faz, é Ele que traz a revelação da palavra para os nossos corações, e é Ele que convence o homem da necessidade de viver na presença do Senhor. Vemos também, amados, que nesses tempos difíceis nos quais estamos vivendo, certamente tempos do fim, dias nos quais o espírito de engano agiria com todo poder, agiria de forma sobrenatural, fazendo milagres, coisas extraordinárias. Vemos também, amados, que a igreja aposentou o Espírito de Deus com relação ao mover. E quantas pessoas hoje são tomadas pela carne para fazer uso dos dons, trazem revelação na carne, trazem profecias na carne, falam línguas que são verdadeiramente enganações, são decoradas,
não são línguas espirituais, não são línguas estranhas, não são línguas dos anjos, são expressões que o próprio homem cria. É porque aposentaram o Espírito Santo de Deus. Mas essa aposentadoria que o homem tem concedido ao Espírito, irmãos, muitas vezes ela entra de uma forma tão assim disfarçada que nem mesmo as pessoas sentem que estão aposentando o Espírito. Porque é o espírito de engano que tem agido, porque é o espírito de engano que tem agido, é o espírito de engano que tem falado aos corações, que tem alimentado os corações, é o espírito de engano que tem edificado os corações, é o espírito de engano que tem guiado as pessoas, é o espírito de engano que tem dado as ordens, a direção, a palavra, é o espírito de engano que tem gritado dentro das igrejas. É o espírito de engano que grita dentro das igrejas. E para que você possa constatar esta verdade, apenas faça uma pequena reflexão. Como está a tua vida com Cristo? Como está a tua vida com Cristo? Você que é pastor, presbítero, diácono, evangelista, você que é profeta, enfim, como está a tua vida com Cristo Jesus? Como está a tua vida com Cristo? As pessoas estão perdendo o temor ao Senhor. Esquecem que Deus é fogo destruidor, é fogo consumidor. Perderam por completo o temor. E querem associar uma vida com Deus e uma vida com Satanás. Uma vida com Deus e uma vida no pecado. E quantos estão associados ao pecado, e quantos estão mergulhados na prática contínua do pecado, e quantos estão mergulhados na prática contínua do pecado. Estão no pecado, são mentirosos, são falsos, ladrões, roubadores, adúlteros, fornicadores. E você pode ler a lista de obras da carne. Sim, estão frutificando na carne e também falam língua, pregam, cantam. Sim, amados, evangelizam. Mas o coração imundo, o coração sujo, o coração vazio de Cristo Jesus. Sabe o que é isso, querido? São os últimos tempos. São as consequências dos últimos tempos, em que as pessoas perderam de vista Jesus nos seus corações, perderam de vista Jesus nas suas vidas e querem viver segundo este mundo, abraçaram esse mundo e suas práticas. Deram a cara gospel para o mundo e trouxeram para dentro da igreja, Nós não podemos viver nem tampouco concordar com essa situação. Sejamos, pois, agradecidos a Deus. Quando nós somos agradecidos a Deus, é porque nós estamos vivendo em conformidade com seus princípios. É impossível o homem ser agradecido a Deus se não vive em conformidade com os princípios divinos. É impossível, irmãos. É impossível sermos agradecidos a Deus e vivermos distante das verdades do Todo-Poderoso. É impossível. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz: sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. O que nós temos visto é que o homem tem adorado a Deus para agradar o homem. Reflita sobre isso. O homem tem adorado a Deus para agradar o homem. As músicas que fazem são músicas vendáveis, comerciais, porque querem agradar os ouvidos. Os teatros que fazem nas igrejas para agradar as pessoas que estão presentes. Aqueles que dançam geralmente fazem para o seu ego. Aqueles que tocam na igreja fazem geralmente para mostrar que sabem tocar. Aqueles que cantam na igreja buscam para si muitas vezes os elogios. Amados, isto não é adorar a Deus. Não é adorar a Deus, amados. Não é adorar a Deus. Aqueles que ofertam, que dizimam, fazem interessados naquilo que lhes são prometidos pelo sacerdócio. Você oferta para receber, dizima para receber.
Isso não é adorar a Deus, não é adorar o Senhor. Isso não é agradar ao Todo-Poderoso. O Senhor quer que estejamos diante dEle, que venhamos para Ele com a nossa alma, com o nosso ser, totalmente vazios de interesses, apenas com um só interesse: sermos habitação do Espírito Santo de Deus. E quando nós, amados, nos aproximamos do Senhor com um coração agradecido, nós teremos verdadeiramente condições de adorarmos a Deus de um modo que é agradável a Ele, de um modo que o agrade. Você tem adorado a Deus de uma forma que o agrada? Reflita, pensa nisso. Você tem adorado a Deus de uma forma que o agrada? Ou você faz para que o próximo veja? Ou você faz por desencargo de consciência? Ou você nem mesmo adora ao Senhor? Vai na igreja, canta uns cânticos, enfim, e a adoração se resume a isso? Não, amados, não é assim. Adorar a Deus é consagrar a tua vida em sacrifício ao Todo-Poderoso, é você entregar-se por completo e viver Deus de uma forma total, de uma forma real, de uma forma verdadeira, 24 horas por dia da tua existência. É respirar Deus, é falar de Deus, é viver Deus, povo dos céus. Adorar não é apenas cantar. Adorar não é dançar. Adorar não é tocar na igreja. Adorar não são algumas situações visíveis, não, de forma alguma. Adoração principalmente é doar-se para o Todo-Poderoso. E quando nós nos entregamos a Ele por completo, aí sim nós vamos cantar para o Senhor, vamos tocar para o Senhor, vamos fazer teatros para o Senhor, vamos dançar para o Todo-Poderoso, faremos todas as coisas para que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas atitudes. Mas o Eterno só aceita esse louvor, essa adoração, quando o coração é agradecido. E para que você tenha um coração agradecido, só é possível quando você vive em santidade, quando você vive em retidão, quando você não está frutificando na carne, dando vazão aos pecados, vivendo a vontade de Satanás, quando você não tem parceria, com o diabo. Assim é possível louvar e bendizer o Todo-Poderoso. Irmãos, a palavra é clara. Nós precisamos entender a palavra do Senhor, dar lugar à palavra de Deus em nossos corações. Nós não podemos nos deixar enganar pelos espíritos imundos, espírito das trevas. E a Bíblia diz de forma muito clara, e esteja atento a isso: se possível, os espíritos das trevas enganariam até os eleitos. Veja, é muito sensível o que é correto e o que não é correto, é muito próximo, e você precisa pautar a tua vida, viver princípios verdadeiramente divinos, sem acréscimos e sem decréscimos também. Você precisa viver no equilíbrio da palavra, viver segundo o Espírito Santo de Deus. A base é a santidade, é uma vida consagrada, é uma vida rendida. Tu precisas respirar a Deus, respirar o Senhor. E quando nós somos agradecidos e adoramos verdadeiramente o Todo-Poderoso, nós vamos agir com respeito e temor com relação ao Senhor. Teremos respeito com o Todo-Poderoso. Respeitar a Deus, irmãos, é entender que Ele é o soberano, é o Criador dos céus e da terra, é aquele que pode destruir-nos, mas também pode levar-nos para os céus. Respeitar a Deus é entender que precisamos fazer a sua vontade e tratá-lo com zelo, com temor. Temer a Deus não é possuir medo do Senhor. Temer a Deus é respeitar o Senhor, irmãos. É respeitar o Senhor. O que nós temos visto nesses últimos tempos é que as pessoas, muitos, para agradarem aqueles que se achegam, que se aproximam, já não possuem mais temor para com Deus. Hoje temos visto que a igreja age trazendo para dentro uma série de situações
são brincadeiras, são festas, são situações que estão verdadeiramente separando o homem de Deus, que apenas massageia o ego das pessoas e encobre, irmãos, encobre a verdade do Senhor. E a verdade de Deus não pode ser encoberta na nossa vida, mas a verdade do Senhor precisa estar em evidência na nossa existência. O Senhor chamou-nos para sermos luz. Como é que posso emitir trevas? Se eu tenho Cristo Jesus, a luz do mundo, eu também preciso ser luz. E viver na luz, irmãos, é viver a verdade do Senhor, é viver a vontade do Senhor, é sermos praticantes daquilo que é comum ao Todo-Poderoso, é imitarmos a Cristo Jesus em todos os aspectos. Mas temos notado, irmãos, que as leis do Senhor são desrespeitadas. Não há mais respeitos às leis do Senhor, aos mandamentos do Senhor, porque o entendimento humano diz que já passou, porque nós precisamos modernizar o Evangelho, precisamos de um Evangelho novo, precisamos de uma realidade nova. Isso é coisa de Satanás, queridos, é coisa de Satanás. Se o Eterno quisesse que o Evangelho fosse modernizado, Ele teria proporcionado meios, deixado meios para que esse evangelho fosse modernizado, fosse mudado e fosse adequado à vontade do homem. Mas a Bíblia diz de forma clara que é o homem que precisa adequar-se ao evangelho, e diz ainda que a palavra é viva, porque é a manifestação, é a revelação do Espírito Santo de Deus para a vida do homem. Nós precisamos tomar posse dessa verdade, povo dos céus. Precisamos tomar posse da verdade do Senhor, adequarmos a nossa vida ao Senhor, temermos a Ele, ou seja, respeitarmos os seus princípios, vivermos em conformidade com a sua vontade e procurarmos praticar a sua palavra, viver a sua palavra. E viver a palavra leva-nos ao desejo ardente de falarmos do amor de Cristo Jesus para aqueles que estão partindo para a eternidade sem conhecê-lo. Quando nós amamos, quando nós tememos, quando nós temos Cristo dentro do nosso coração, o Espírito de Deus faz-nos ansiar, irmãos, ansiar pela ministração da palavra, pela pregação da palavra. E se você não tem prazer na manifestação do amor de Cristo Jesus, tem alguma coisa errada com você. Se você não tem desejo de falar do amor de Cristo, tem algo errado com você. Se tu não tens desejo de pregar a palavra, de testemunhar do eterno, na verdade tem até vergonha. Se tens vergonha de Cristo, se tens vergonha do Evangelho, você não é de Cristo, você não é do Senhor, você não anda com Cristo no teu coração e você está sendo iludido pelo diabo, enganado pelo diabo, que te faz achar que está de bem com Deus, quando na verdade você está totalmente afastado da presença do Senhor. Ler a Bíblia, ir na igreja, cantar uns cânticos, isso não quer dizer que você seja do Senhor, mas viver a verdade do Senhor, viver a vontade dEle, praticar a vontade dEle, essa é a evidência que você tem o Espírito de Deus no teu coração e que você vive Cristo Jesus, que você vive a verdade do Senhor. Irmãos, não temos tempo para brincar de cristãos, não temos mais tempo para brincarmos de evangélicos, não temos tempo para o gospel, não temos tempo para o gospel. Nós precisamos encontrar dentro do nosso coração mais tempo para vivermos a verdade do Senhor com todas as forças do nosso ser, povo dos céus, com todas as forças da nossa vida. Nós precisamos viver Deus. Viver Deus, povo dos céus. No versículo 29 de Hebreus capítulo 12, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Em outras versões, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmãos, esse texto traz a revelação que o Senhor, Ele é sério. O Senhor Deus é sério. O Senhor Deus é sério, irmãos. Ele é sério. E se você não se enquadrar na vontade dEle,
E se você não viver a verdade do Todo-Poderoso conforme está descrito na palavra, a Bíblia diz que ele é fogo destruidor. Ele há de destruir aqueles que rejeitam a sua verdade. Como está a tua vida, amado? Como está a tua vida? Você tem vivido a verdade do Senhor, tem vivido a verdade de Deus, você tem pagado o preço para viver Deus, você tem dado a sua vida para o Todo-Poderoso, ou as coisas desse mundo são mais importantes? A família é mais importante para você, o trabalho é mais importante, o carro novo é mais importante, a casa é mais importante, enfim, talvez você tenha uma série de situações em que você dá uma importância extrema, no entanto, não queres dar importância à presença de Deus na tua vida. E olha que Deus é o fogo consumidor, é o fogo destruidor. Evidentemente que nós não vamos nos achegar a Deus por medo, não, de forma alguma, não é o caminho é Cristo, o medo não procede de Deus, mas sim, o caminho é Jesus. Quando nós amamos a Cristo, quando nós abraçamos a Cristo, Ele toca em nossos corações e nós vamos passar por Cristo Jesus. É o caminho que nos conduz ao Todo-Poderoso. E quando nós estamos no caminho, quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós vamos entender a verdade do Senhor verdadeiramente para nós, e nós não vamos ser concordantes com este mundo, não vamos abraçar esse mundo, e certamente, se houver parcerias com o diabo, amizades com o diabo, aquela proximidade com Satã, nós vamos quebrar, porque é Cristo que entra com a libertação, é Cristo que quebra as cadeias das trevas na nossa vida. E se Cristo quebra as cadeias, como posso eu viver nas trevas? Como posso eu viver nas trevas? Impossível, irmãos. Somos da luz. Aqueles que são da luz vivem na luz. Aqueles que são das trevas, estes vivem nas trevas. E eu quero chamar a atenção mais uma vez. Olha a igreja do Senhor. Esteja atenta, igreja do Senhor. Ouça a igreja do Senhor. É tempo de buscarmos a santificação. É tempo de buscarmos o evangelho cristalino. É tempo de vivermos a verdade do Senhor. Mesmo que a igreja perca 50%, 60%, 70% dos seus membros, mas antes possuirmos um grupo pequenininho, mas temente, que perseveram nos caminhos do Senhor, a possuirmos templos lotados, inchados de pessoas que estão em busca de uma série de situações, mas não estão interessados em amar o Senhor, em viver a verdade do Todo-Poderoso. Não se deixem enganar por Satanás, pastores, líderes, não se deixem enganar por Satanás. O número é aquele que agrada ao Senhor. O número é aquele que agrada ao Senhor. Para Deus, 20 pessoas será vista como milhares, se são estes fiéis. Da mesma forma, 200 pessoas são vistos como nada pelo Senhor, se são infiéis. O Senhor, irmãos, Ele deseja que aqueles que se achegam a Ele vivam em santidade, vivam em retidão e que sejam cheios do Espírito Santo do Senhor. Mas se você está no pecado, na fornicação, no adultério, na mentira, ladrão, falso, difamador e vai por aí, se você está vivendo essas práticas, o Espírito que está no teu coração não é o Espírito Santo de Deus, mas é o Espírito de Satanás, é o Espírito das trevas. Esteja atento, mesmo que você fale língua, mesmo que você tenha revelação, mesmo que você tenha profecia, mesmo que tu sejas um pregador, mesmo que você seja um cantor, mesmo que você seja levita. Não importa. Se você vive na prática do pecado, aquele que tem edificado a tua vida, mas vale ressaltar, edificado a tua vida para a morte, ou seja, preparado a tua vida para a morte, o espírito que está no teu coração é o espírito de Satanás, é o espírito de engano. Não se deixe equivocar, porque a palavra de Deus não é mentira. A palavra de Deus não é mentira. Se você não vive a verdade do Todo-Poderoso,
não é Deus que está no teu coração. Não é o Senhor que está no teu coração, porque a Bíblia diz de forma clara, e vale ressaltar, a Bíblia não caducou, a Bíblia não ficou no passado, a Bíblia não é um livro ultrapassado, mas é um livro atual, porque é a revelação do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito não habita na vida que é imunda, na vida que é suja, e que o pecado separa o homem de Deus. Está você vivendo no pecado e está dentro da igreja fazendo alguma coisa? Você não faz para o Senhor. Não se engane, Deus não aceita, Deus não vai abrir concessão para você, Deus não vai aceitar o teu sacrifício sujo, imundo, o teu sacrifício manco, o bezerro manco, não, o bezerro com defeito, não, de forma alguma. Deus aceita apenas o sacrifício de vidas que são transformadas, lavadas e purificadas no sangue de Cristo. Essas vidas são formosas aos olhos do Senhor. Amados, estejamos atentos, tenhamos o coração agradecidos, adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. E a palavra nos diz que naquele dia, o dia do julgamento, muitos chegarão diante do Senhor e dirão: Senhor, pregamos, Senhor, curamos, Senhor, fizemos milagre, Senhor, expulsamos demônios. O Eterno olhará e dirá: não vos conheço, não vos conheço. Sabe quem são estes? Aqueles que estão dentro das igrejas hoje, mas estão com seus corações contaminados pelo pecado, estão com as suas vidas cheias de pecado, estão com as suas vidas imundas, estão com suas vidas erradas, estão vivendo desassociados do Senhor. São estes, estão fazendo a obra, sim, estão fazendo a obra, mas não são aceitos pelo Senhor, são repelidos pelo Senhor, são rejeitados pelo Senhor. Esses não têm parte com Deus. Queres você viver segundo os princípios de Deus? Deixe o pecado, santifique a tua vida e viva a verdade do Senhor no teu dia a dia. Essa é a verdade para a igreja atual. Essa igreja que anda doente, que respira com dificuldade, uma igreja asmática, uma igreja capenga, uma igreja manca, uma igreja que está de câncer, uma igreja que está de AIDS, uma igreja que está à beira da morte. A igreja precisa ser curada pelo Senhor, e essa cura começa no teu coração, você que me ouve. A cura da igreja começa no teu coração. É quando você rejeita o pecado e convida o Senhor para morar dentro da tua vida. Porque você rejeitando o pecado, o Espírito vai habitar na tua vida e você será um instrumento para edificação do corpo, para ministrar a palavra, para dar a palavra àqueles que necessitam, levar o alimento da salvação para aqueles que precisam. Você é o chamado do Senhor. Você faz parte do grupo do Ide por todo o mundo. Esse grupo é você. É você que me ouve. Você faz parte desse grupo. Portanto, abrace o Senhor, ame o Senhor, viva o Senhor, santifique a tua vida. Rompa com Satanás. Quebre as ligações com o diabo. Quebre as ligações com Satanás. Confesse teu pecado ao Senhor e fale para Deus que você quer uma vida nova, que você quer viver os princípios dele, que você quer amá-lo, que você quer adorá-lo, que você quer vivenciar a sua verdade, que você quer vivenciar no teu dia a dia a verdade do Todo-Poderoso. Fale isso com o Senhor e Ele certamente entrará no teu coração, mudará a tua sorte, te dará uma vida nova, escreverá teu nome no livro da vida e serás uma nova criatura. Esta é a palavra de Deus para você. Ouça aquilo que o Espírito diz e viva segundo a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus mova no teu coração, que Deus desperte para que você busque uma mudança, uma restauração e viva os princípios do Senhor no teu dia a dia, em nome de Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br.
Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 395.